No vídeo de hoje eu quero te mostrar como você pode processar um frango inteiro de forma a economizar, diminuir o desperdício, ter muita praticidade e diversas refeições saudáveis para o seu dia a dia. Eu sou a Marina, nutricionista e cozinheira, e esse canal é sobre comida de verdade para uma vida real. Eu comprei um frango caipira, por isso a gordura dele é mais amarelinha, mas você pode fazer isso com qualquer frango inteiro, qualquer frango comum. Eu gosto muito de fazer isso no começo da semana, porque você vai ter várias coisas para consumir durante a semana, ou até mesmo coisas que vão durar alguns meses ali na sua geladeira ou no seu freezer, porque a gente vai aproveitar tudo, ossos, miúdos. E eu começo separando as partes do frango, né? Então, destrinchando esse frango. Eu separei aí a sobrecoxa e a coxa. Nesse vídeo eu não quero explicar para você tintim por tintim como fazer isso, mas eu deixei um link aqui embaixo de um vídeo que vai te ensinar como destrinchar o frango inteirinho, em passo a passo. E não é muito difícil, tá bom, gente? E também não precisa ficar perfeito. À medida que você vai fazendo, você vai ficando melhor, mas você vê que até eu não faço de forma perfeita como um açougueiro. Mas assim, se você se dedicar, você vai conseguir tirar coxa, sobrecoxa, coxinha da asa, asinha. Você quebra um pedaço aí, como eu tô fazendo, da coluna e separa a coluna do peito. E depois você pode retirar o peito do osso, né? Fazendo as supremes do peito com ou sem pele, do jeito que você quiser. Vai com uma faca afiada, vai aos pouquinhos e vai separando. Como eu falei, a gente vai usar tudo, osso, carcaça, gordura. Nesse caso, eu tô inclusive tirando a gordura do peito de frango e separando a gordura para usar também, mas separada do peito de frango. A única parte que eu não uso é aquela glândulazinha que tem perto do rabo do animal, que não tem, né, um sabor nem um cheiro legal, então eu tiro essa glândulazinha. O resto tudo a gente vai usar. Esse frango também não me veio à cabeça, mas você poderia usar também a cabeça junto com os outros ossos que eu vou mostrar o uso mais pra frente. Todo o meu frango tá separado, agora eu vou colocar isso na geladeira e começar a processar parte por parte. Eu deixei a minutagem aqui embaixo para você assistir a parte que te interessa, ou talvez quando você tá reassistindo o vídeo, você quer ir para uma parte específica, porque o vídeo ficou bem longo, então eu acho que isso vai facilitar. Vamos começar pelos ossos. Eu vou fazer um bone broth, um caldo de ossos, que é super rico em sabor e em colágeno. Ele é ótimo para você usar em sopas, em risotos, mas há quem tempere e tome na caneca, tá bom? Principalmente na gringa. A gente vai começar tostando os ossos no forno com um pouquinho de sal. Isso vai fazer com que ele solte gordura, então você vai peneirar, reservar essa gordura, não joga fora, reserva ela, depois a gente volta para esse assunto de gordura. E aí você vai colocar dentro de uma panela só os ossos. Vou adicionar também o pé do frango, que é super rico em colágeno. Inclusive, dá pra fazer bone broth só com pé de frango, se você quiser ir no seu açougue e pedir só o pé. E a gente vai colocar com água e deixar em cocção lenta. Eu deixei por 12 horas. Por isso que eu tô usando essa panela, porque ela faz uma cocção lenta em baixa temperatura. Isso faz com que a gente consiga extrair o máximo de sabor e colágeno desses ossos. Na hora de cortar o frango, eu tirei pele em alguns momentos, tirei gordura, reservei isso, depois levei para a panela em fogo baixo, para a gordura ir derretendo e soltando de toda a pele. Há quem come essa pele crocante depois, eu não curto, então eu não como, mas eu uso essa gordura. Ela é uma gordura de origem animal, não refinada, você está, de certa forma, processando ela na sua casa de uma maneira assim que as pessoas fazem há milênios, e você pode usar ela para cocções em alta temperatura, porque ela tem um ótimo ponto de fumaça. Então, se você precisa grelhar alguma coisa, isso é muito melhor do que um óleo refinado de soja ou mesmo um azeite que não aguenta altas temperaturas. Então, eu gosto muito de manter essa na minha geladeira. Coxa e sobrecoxa são mais fáceis de usar, acho que tá todo mundo acostumado, inclusive, a comprar elas já prontinhas ali, picadinhas, né, eu quero dizer, pra você usar. Eu tô usando aqui sem a pele, que eu tirei a gordura, lembra? Mas com o osso. Tô temperando e vou fazer ela numa panela só, com orzo, que é tipo um macarrão no formato de arroz, ou também chamado risone, talvez vocês encontrem com esse nome. E eu gosto porque a gente vai fazer o prato todo numa panela só.
Depois de temperar essa mistura de frango, se você puder marinar inclusive de um dia para outro na geladeira, melhor ainda. Você vai grelhar ele numa panela, deixar ele douradinho e então retirar e colocar a cebola para dar aquela refogada, soltando aqueles pedacinhos grudadinhos de frango do fundo da panela, que tem muito sabor. Depois que a cebola estiver translúcida, adiciona o alho, dá mais uma dourada até que ele fique aromático e aí você vai adicionar um pouco de água. Ou aquele caldo de frango que a gente faz com os ossos do frango, também fica ótimo. E um pouco de creme de leite fresco. Daí o frango volta para a panela e cozinha ali por uns 20 minutos, porque o meu era frango caipira, então ele demorou um pouquinho mais, talvez o seu demore um pouquinho menos, tá bom? Mas aí ele ficou uns 20 a 30 minutos cozinhando e aí eu adicionei o macarrão, o orzo, misturei e deixei ele cozinhando por mais 8 a 12 minutos até o macarrão tá cozido no meio desse frango, no meio desse caldo delicioso. Quando tava tudo no ponto, eu adicionei o espinafre e mexi, deixando o espinafre cozinhar por mais uns 3 minutinhos ali dentro para ele murchar e misturar com todos os sabores. Temperei com tomilho, sal e pimenta do reino. Raspinhas de limão também ficam incríveis nesse prato. As asinhas e as coxinhas da asa não tem tanta carne, mas eu queria aproveitar para fazer uma refeição com elas. Então eu resolvi fazer um adobo de frango, que é um preparo filipino que é bem forte. E você usa quase que um condimento, você não bota uma grande quantidade, sabe? Você bota uma pequena quantidade, porque é super bem temperado. Então você pode servir com arroz, você pode servir dentro de um sanduíche, mas você vai usar uma quantidade pequena. Eu comecei a fazer nessa frigideira, eu devia ter feito numa panelinha, tá bom? Mas vou mostrar pra vocês, eu temperei com sal e grelhei ali pra dar aquela douradinha. E enquanto ele dourava, eu preparava de lado um molhinho com ingredientes bem fortes, bem gostosos e bem marcantes. Daí eu despejei o molho na frigideira com frango. Foi nesse momento que eu percebi que eu devia ter pegado uma panelinha menor e troquei para cozinhar esse frango no molho nessa panelinha em fogo baixo por mais ou menos 40 minutos até que tivesse assim saindo tudo do osso. Daí eu esperei esfriar e tirei o osso, tirei a pele, deixei só a carne desfiada. Como eu falei, não rende muito, mas também não é um problema porque tem bastante sabor, é bem marcante. Então você usa pequenas quantidades, quase como se fosse um condimento.
Peito de frango é um dos cortes mais populares e aqui eu vou fazer ele de um jeito que não vai ficar nada seco e vai ficar super saboroso. Primeiro eu cortei ele em cubinhos e agora adicionei um pouco de farinha de trigo, sal e pimenta do reino e dei uma misturada porque a gente vai grelhar ele num pouco daquela gordura de frango, lembra? Até ele ficar assim meio crocantinho. Esse o efeito da farinha de trigo. Se você não quiser usar a farinha de trigo, não precisa, mas ela ajuda tanto com a textura do molho quanto nesse crocantezinho que o frango fica do lado de fora quando você coloca essa farinha antes de dar aquela grelhadinha nele. Daí a gente tira o frango da panela, reserva e nessa mesma panela a gente vai refogar cebola, alho e gengibre picadinho, gengibre fresco. Essa é a tríade refrescante, super saborosa que muitas culinárias da Ásia usam. A gente vai fazer de novo com um pouquinho de gordura de frango ou com um pouquinho de óleo de gergelim, que faz toda a diferença em termos de sabor. Eu adoro óleo de gergelim e aqui casa super bem. Enquanto a cebola tá dourando, do ladinho você prepara o molho numa tigela, misturando suco de laranja com um pouco de molho shoyu. Aqui eu uso um shoyu macrobiótico, um shoyu que só tem soja, milho, água, não tem nenhum aditivo químico, você encontra em lojas de produtos naturais ou em lojas de produtos asiáticos. E a gente vai botar também um pouco de amido de milho, né, que é a maisena, e misturar para poder fazer um molho super espesso, gostoso, brilhante. Daí é só você adicionar o frango de volta à panela com a cebola, misturar o seu molho e deixar isso cozinhando ali, misturando um pouquinho por mais ou menos 3 minutos. Depois que ferver, é bom você deixar 1 minutinho, né, com o molho pra ele ficar espesso, gostoso e não ficar com gosto de amido cru. Daí você finaliza com um pouco de pimenta calabresa, suco de limão e pronto. Esse almoço faz muito sucesso com um pouco de arroz, um brócolizinho cozido, um pimentãozinho refogado do lado, fica uma delícia. Esse não é um patê de fígado normal, tá bom? É um patê de fígado e moela, porque eu quero usar o fígado e a moela, e para pessoas que não curtem muito esses sabores, que a minha família ainda tá se acostumando a consumir, até mesmo eu, então eu não gosto de fazer muito forte. Primeiro eu vou pegar o fígado e tirar todas as coisinhas, as linhazinhas, os tecidinhos conjuntivos, e vou fazer mais ou menos a mesma coisa com a moela, deixando mais a parte carnuda. E aí, gente, eu vou colocar na panela com manteiga para dourar junto com cebola. A cebola bem dourada com o fígado e a moela vão para meu liquidificador com um pouco de creme de leite fresco e manteiga, sal, pimenta do reino e tomilho. Originalmente as pessoas usariam só manteiga, usariam muito mais fígado, mas como eu falei, eu gosto de deixar tudo bem suave, porque a minha família ainda está se acostumando com o sabor do patê de fígado. Eu quero aproveitar o fígado, eu quero aproveitar a moela, eu quero os nutrientes que esses componentes, esses ingredientes vão me proporcionar, mas eu não quero aquele sabor super forte. Então eu desenvolvi essa receita, que a gente consegue consumir com pãozinho, ou você pode misturar quando você vai fazer almôndegas, ou você pode misturar quando você vai fazer outras carnes e molhos, hambúrguer, talvez bolos de carne, e aí você vai colocando um pouquinho desse patezinho, ele vai ficar mais espesso quando você colocar na geladeira, fica bem gostoso. A receita desse patê e de todas as outras preparações que eu estou mostrando para vocês está detalhada nos links aqui embaixo na descrição. Então aí, todas as receitas, a única coisa que eu acabei não terminando esse dia, terminei no dia seguinte, aí, gente, desculpa, ficou sem imagem, foi o caldo de ossos pronto, mas imagine um caldo lípido bem dourado, tá? E aí você pode temperar ele como se fosse um caldo de frango e cozinhar vegetais nele pra deixar ele mais saboroso, botar tempero, fique à vontade. Eu espero que você tenha gostado dessas receitas, dessas dicas que vão te render muitas e muitas refeições. Espero que te ajude na economia e eu vejo você na próxima. Tchau!